paz. Amém, queridos? Queridos, vamos orar então pela palavra do Senhor dessa noite, para nós prepararmos o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Deus, se aquietar, Deus amado, diante da Tua presença, Pai, aquietar o nosso coração para estarmos sensíveis a ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos, ouvir o que o Senhor tem para nós. Que o Senhor ministre, Pai, com liberdade os nossos corações. Nós nos sujeitamos ao Senhor, nos sujeitamos à Tua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor, ó Deus, trabalhe, Senhor Deus, para quebrar toda a incredulidade que há em nós e gerar uma fé poderosa em nossos corações, Pai, nos levando, Pai amado, a níveis altos na Tua presença, Pai, porque nós queremos desfrutar das Tuas bênçãos e da Tua presença cada dia, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, então, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1. Hebreus, a Epístola aos Hebreus 11, 1. Vai estar no telão também para quem quiser acompanhar, mas, é sempre bom estar conferindo as Escrituras e familiarizando com ela, Então, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Repita comigo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora vou continuar o texto. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Vamos ler todos juntos esse versículo, vamos ler juntos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Querido, o que o versículo fala aqui, que é uma chave poderosa para as nossas vidas, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou, em outras palavras, eu preciso ter fé para que eu possa então agradar o coração de Deus. Ou seja, o que é fé? Fé não é nada mais do que confiar em Deus. Ou seja, quando eu confio em Deus, eu estou agradando ao Senhor. Imagine você, se você se relacionasse com alguém e você percebesse que essa pessoa não confia em você, como é que você se sentiria? Se você se relacionasse, pode ser até com o teu cônjuge, e você sentisse que o teu marido, ou a tua esposa, ou namorado, não confia em você, isso te faria feliz ou te deixaria triste, abatido? Você não ficaria bem. Da mesma forma, Deus espera que você confie nele e confie nas suas promessas, confie naquilo que ele diz. Você entende isso, amém? Agora, esse texto ele vai além disso. Esse texto aqui ele está revelando para nós que nós precisamos andar por fé, e a fé é uma chave para o sobrenatural de Deus. Diga comigo, a fé é uma chave para o sobrenatural. Quando você está andando por fé, você está alcançando aquele impossível, aquele sobrenatural, aquilo que você pelas suas forças não alcançaria, mas que Deus tem preparado para liberar sobre a sua vida. Quando você está andando por fé, você está se colocando na rota da bênção de Deus, na rota da presença de Deus. Amém, igreja? A fé é essa chave poderosa. Deus nos convida a andar nesse terreno da fé. A fé, então, é o elemento que move o céu, querido, a teu favor. Preste-me atenção, não é a sua necessidade que move o céu. Preste atenção no que eu estou falando. Não é a necessidade que move o céu. O que move o céu? Diga comigo, a fé. Fé? Como assim, pastor? Não entendi essa frase. De repente você está doente. Pelo fato de você estar doente, tem uma necessidade. Isso vai mover o céu? O que vai mover o céu? A fé, crer que Deus pode curar, ou crer que Deus vai curar.
Por exemplo, eu estou com uma necessidade financeira. Isso vai mover o céu? Não. O que vai mover o céu? Fé. Eu creio que Deus pode prover. Então, quando eu coloco a minha fé em ação, quando eu confio que Deus pode fazer o sobrenatural, o milagre que for, o impossível acontecer na minha vida, aí eu começo a entrar na rota da bênção do Senhor. E aqui tem uma chave poderosa no versículo 1 que ele diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Olha bem, ele disse ali, vou colocar o versículo 1 telão, por favor. Olha o que ele diz ali, ó: a fé é uma possibilidade daquilo que esperamos. É isso que está escrito ali? Ou não? O que está escrito? A fé é a certeza. Quando fala que é a certeza, significa o quê? Quando a fé é uma confiança. Quando eu chego num nível tal que isso vira uma certeza, significa que eu estou confiando totalmente e aí o milagre é liberado. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Querido, uma coisa que nós temos que compreender: existem níveis de fé. Você pode, todos nós podemos, estar dias que nós estamos com a nossa fé lá nas alturas e tem dia que a nossa fé está fragilizada. E é por isso que nós vamos à igreja, é por isso que nós lemos a Bíblia e fazemos várias coisas para alimentar a nossa fé, manter ela aqui nas alturas, nesse nível de virar certeza, para eu poder tomar posse daquilo que é meu em Cristo Jesus. Quando a minha fé está aqui fragilizada, eu deixo de receber muita coisa que Deus tem para mim. Agora, quando eu coloco a minha fé no lugar que ela deve estar, eu estou me apropriando daquilo que Deus tem. Por exemplo, certa vez eu sofri alguns anos, né, com sinusite. Eu tinha uma enfermidade que dava crises horríveis, e eu comecei a ter essas crises cada vez com mais frequência. E aí eu lembro que eu fiz um propósito de oração, lá na célula, na época que eu estava supervisionando uma célula, fiz um propósito junto com aquela célula, que havia todo mundo orando cada um por um motivo, eram 7 semanas de oração na célula, e eu coloquei um propósito: a cada semana eu vou orar por essa cura. Mas o que eu sabia? Eu não estava num nível de fé. Eu sabia que Jesus curava? Sim ou não? Sabia. Agora, eu estava num nível de fé? Ainda não. Eu falei, não, eu vou começar a encher meu coração de fé, eu vou começar a clamar até essa bênção acontecer. E comecei a clamar a cada semana na célula, em outros momentos também, né, na célula e fora, orando por aquilo, tal, né? Não assim de uma forma desmedida, mas colocando aquilo, né, diante do Senhor, e aquilo foi alicerçando o meu coração. Quando chegou na 7ª semana, naquele dia eu não estava com crise, estava tudo de boa, tal, mas na hora que nós fomos orar na célula, a respeito dos pedidos de cada um, e aí alguém falou assim, pastor, e o seu pedido, você quer colocar em oração novamente? Quando eu fui falar, eu senti aquela convicção que o Espírito Santo libera: você está curado, eu estou curado. Sabe aquela certeza, assim, mas aquela coisa que tipo, ninguém arranca mais, né? Aconteceu. Só que, querido, isso era só uma convicção do Espírito. Eu não tinha nenhuma evidência de ordem, algo que eu pudesse me apegar no plano de vista humano, não tinha nada, não tinha um exame médico, que tem gente que só acredita só em algo que tem, né, uma comprovação médica, ou ter lá, sei lá, um registro, não sei o que, um exame, nada. Simplesmente no meu espírito veio aquela voz: estou curado. Quando eu falei assim, irmão, não precisa mais orar, é só agradecer porque eu estou curado. E aí, querido, isso já se fazem 10 anos já isso. E, querido, nunca mais eu tive crise de sinusite. E até aquele episódio, até aquele período que nós estávamos ali, eu cheguei uma época a sofrer crise quase semanal e parar no hospital. Eu cheguei para o hospital por causa de sinusite. Entende? Porque era tão forte a dor que eu suava. Era terrível as crises que eu tinha. E aí eu fui, né, naquele dia lá, quando eu estava naquele propósito e a fé virou certeza, eu só tomei posse, estou curado. E ali aconteceu a bênção. Querido, por que eu estou dando esse exemplo para você? Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova do que não vemos. Muitas vezes, o povo de Deus está esperando ver algo para depois crer, e aí não recebe. Você tem que primeiro crer e depois você vai ver aquilo acontecer. Agora preste atenção, eu orei por 7 semanas. Na 6ª semana eu ainda não tinha certeza. Não adiantava eu dizer assim: eu estou curado, beleza, só para fazer de conta. Não, tem que acontecer no coração isso. Eu tinha que continuar orando. Quando virou certeza, eu falei: não, agora eu sei que é real, estou curado, porque virou certeza. O que eu não podia fazer naquele dia é dizer assim: será? Porque daí eu ia sair da esfera da certeza e voltar para a esfera da incredulidade. Você entende o que eu estou falando? Agora, quando você mantém no nível da certeza, no nível da fé plena, porque confiança é uma coisa que vai crescendo, mas você tem que alimentar a sua fé. Amém, igreja? Você entende o que eu estou falando? Então, querido, Deus nos convida a andar nesse terreno.
E querido, já faz aí uns 20 quilos atrás que eu entendi que a fé traz o reino de Deus para a terra. Você entendeu certo, né? Eu já fui mais magrinho, né? Então, uns 20 quilos atrás aí eu entendi que é a fé que move o reino de Deus e traz a realidade do céu para a terra. Você entende isso? Acho que você não entendeu ainda, vou explicar melhor para você entender. Irmão, quando Jesus veio à terra, ele pregava sobre o reino de Deus. Ele falou que ele queria trazer o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquilo que está sob o domínio de Deus, sob o governo de Deus, sob o reinado de Deus. Pergunto a você assim, ó: no céu tem fome? Sim ou não? No céu tem dívidas? No céu tem brigas? No céu tem doenças? Tem depressão? Tem tristeza? Tem injustiça? Essas realidades do céu nós podemos trazer para a terra mediante a fé. Mas você tem que crer. Ou seja, eu posso desfrutar mais e mais das realidades, ou seja, trazer o reino de Deus à terra. Não foi isso que Jesus ensinou no Pai Nosso? Quando a gente vai orar o Pai Nosso, uma das partes não é assim, ó: venha o teu reino. Talvez você já orou o Pai Nosso e nunca entendeu por quê. Porque ele está falando ali, ó: eu quero trazer as realidades do céu, do reino de Deus, para a terra, venha o teu reino. Então nós temos que nos mover por fé para manifestar o reino de Deus aqui na terra, em nossa vida e nas pessoas ao nosso redor. Porque às vezes você vai orar por enfermidade que você está sofrendo, mas às vezes você vai orar pela enfermidade de um parente, de um amigo, de um vizinho, e ele vai ver a manifestação do reino de Deus. Hein? Você crê nisso, querido? Agora, o que precisa? Para você chegar no teu vizinho e orar por ele, para que ele seja curado, você precisa ser PhD em teologia? O que você precisa? Fé. Fé. Querido, agora fé não é fé em qualquer um, em qualquer coisa, não é força de pensamento, nada disso. Fé, o que eu estou falando aqui é fé bíblica, é confiança em Deus. Agora, querido, a sua fé, ela vai crescendo, ela vai aumentando, ela vai se intensificando, ela vai se fortalecendo à medida que você alimenta-se na palavra e faz outras práticas. Eu vou falar hoje de uma prática específica depois. Mas antes eu quero que você compreenda que a sua fé tem que começar a se alicerçar na palavra. Porque muitas vezes as pessoas não recebem algo de Deus porque tem falsas crenças minando a fé. À medida que eu leio a Bíblia, à medida que eu vou no culto, à medida que eu vou na célula, eu vou aprendendo mais sobre Deus, mais sobre as promessas, mais sobre a palavra, e a minha fé vai sendo lapidada e vai sendo jogado fora as falsas crenças. Por exemplo, tem gente que não recebe, por exemplo, uma cura, porque acha o seguinte: ah, não, essa doença aqui eu estou tendo porque é um castigo que Deus está me dando, eu mereço mesmo, tem que ficar com ela. E aí a pessoa não ora por cura e não recebe, porque aqui está essa mentira do diabo. A Bíblia em lugar nenhum fala isso. Entende? Mas se a pessoa não joga fora esse tipo de mentira, às vezes carrega com ela, porque não se aprofunda na palavra, não ouve uma pregação e tal, a pessoa carrega aquela mentira e não toma posse do que Cristo já conquistou na cruz para ela. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Hein? Então, querido, quando nós falamos aqui de fé, é confiar em Deus, mas essa confiança em Deus, ela vai crescendo à medida que eu entendo como Deus é, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz. Sim ou não? Por exemplo, quantas vezes aconteceu de a gente explicar conceitos, por exemplo, sobre cura, né? E pessoas, na hora que vieram à frente para receber uma oração sobre cura, estavam há anos sofrendo com enfermidade e foram curadas, porque entendeu, Jesus quer me curar. Enquanto a pessoa não entendeu isso, ela ficava refém daquela falsa crença. Então, entende, querido? Então, à medida que você compreende as verdades da palavra, você vai tomando posse. A mesma coisa na área financeira. Tem pessoas que não compreendem os princípios de Deus na área financeira e não tomam posse do que Deus tem e às vezes ficam sofrendo. Pessoas, por exemplo, na área da libertação, já vi crentes sofrendo, por exemplo, um exemplo simples, crentes sofrendo com pesadelos ou com insônias frequentes e tal, até que a gente chegou lá e falou para a pessoa: olha, isso não é de Deus não, isso aí é o inimigo que está te acorrentando. Aí nós vamos lá, oramos a uma autoridade, aquele mal cessa na vida da pessoa, a pessoa é liberta e passa a dormir bem, passa a viver bem. Por quê? Porque era um engano que a pessoa não percebia e achava que era normal. Entende? Entende como a palavra é importante aqui também? Então, querido, fé é a certeza, é uma confiança plena. E nós alimentamos a nossa fé, então, orando, jejuando, lendo a Bíblia, declarando a Bíblia, né? Isso vai, à medida que eu vou declarando algo, eu vou ser curado, a cura é minha, a vitória é minha, aquilo vai fortalecendo a fé no coração, né? Honrando os líderes, né? Se você olhar, por exemplo, para Jesus,
Jesus falou que quando ele estava na terra, teve uma cidade que ele pôde fazer poucos milagres, que foi Nazaré. E diz por quê? Porque naquela cidade não honravam ele como profeta, como enviado de Deus. E aí naquela cidade Jesus fez poucos milagres. Mas os lugares onde Jesus era honrado, os milagres eram abundantes. Por quê? A gente precisa honrar os líderes que Deus levanta, respeitar a unção que está sobre a vida deles. Então, há princípios que nós vamos colocando em prática, e isso vai fazendo a diferença. Tem uma igreja nos Estados Unidos, que é muito famosa, Bethel. É uma igreja que já vive há mais de 30 anos num avivamento muito poderoso, que, querido, eles experimentam curas e milagres assim, incríveis, assim, frequentemente. É uma referência mundial de avivamento. E eles vivem isso já há bastante tempo, assim, acontecem muitas coisas, né, sobrenaturais. Mas uma característica, uma vez perguntaram para o pastor Bill Johnson, que é o pastor dessa igreja, o que faz essa igreja permanecer há tanto tempo nesse avivamento? E ele citou duas coisas. Ele falou, primeiro, cultura de honra. Aqui todo mundo honra os líderes, sem honra. E aí há uma série de explicações, né? Ele falou, olha, se você vai na África, por que na África, quando os pregadores vão para lá, acontece tanto milagre, e quando volta para os Estados Unidos não é igual? Ele falou, porque na África eles honram os líderes que vão para lá. Aqui na América não é assim, mas na Bethel é. Então, como lá há uma cultura de honra, os milagres são muito mais abundantes. Mas ele falou, mas tem outra coisa. Além da cultura de honra, de honrar nossos líderes, nós temos aqui uma cultura de testemunhos constantes. Ele falou, nós realmente valorizamos cada testemunho do que Deus faz e estimulamos a igreja a testemunhar, a falar do poder de Deus, a falar do que Deus fez. Ele falou assim, é proibido a pessoa receber uma bênção e não testemunhar. Proibido. Não tem lógica, não tem sentido. Eu fui curado, eu recebi um milagre financeiro, eu recebi aquilo tal, e eu não vou contar para ninguém, eu vou guardar só para mim. Ele falou, não, está errado. Você tem que testemunhar aquilo que Deus faz. Por quê? Há motivos para isso. E é desse ato de testemunhar que eu quero falar um pouco com vocês. O Bill Johnson, ele fala assim, aqui na igreja, se a pessoa foi curada de uma dor de cabeça ou de um câncer, ambos vão testemunhar no altar. Né? Ambos vão, de alguma forma, vão contar esse testemunho. Por quê? Ele falou, eu como pastor não tenho condição de curar um câncer e nem uma dor de cabeça. Se Jesus curou um câncer e eu uma dor de cabeça, ambos os testemunhos são para a glória de Deus. Amém? Então, tudo que acontece de sobrenatural, as intervenções, as bênçãos de Deus são para serem testemunhadas. Então, há um incentivo muito claro. Eu quero colocar no telão, primeiramente, o texto de 2 Timóteo 1,8. Porque você pode perguntar, o que é testemunhar, querido? Testemunhar é tanto falar do que Cristo fez na cruz, como falar do que Deus fez e faz em nossa vida hoje. Eu posso testemunhar a obra de Cristo da cruz, apontar para a obra lá do Calvário, e eu posso fazer isso falando do que Jesus está fazendo hoje, sim ou não? Sim ou não? Então, querido, quando eu falo, 2 Timóteo 1,8, tá? Portanto, não se envergonhe de quê? De testemunhar do... É para mim ter o quê? Vergonha? Não se envergonhe de testemunhar. Não é para rolar aquele negócio assim, ó. Chegou na hora da célula, é para testemunhar, é para gravar um testemunho e a pessoa... Ai, eu estou com vergonha. É para rolar isso? Por que não? Porque nós temos que ser desinibidos, nós temos que ter ousadia e coragem de testemunhar do nosso Senhor, aleluia! Amém, querido? Você tem que ser um crente cheio da ousadia e entendendo que quando você testemunha, você está alimentando um clima de fé na sua célula, na vida dos seus irmãos e na sua vida, aleluia! Querido, olha uma chave poderosa que a igreja da Bethel entendeu e eles estão vivendo coisas preciosas. É claro que não é só essa chave, tem outras, mas essa é uma chave importantíssima. De várias, ele citou essas duas, honra e testemunhos. E querido, quem quer viver milagres do Senhor aqui? Para viver milagres do Senhor, nós temos que alimentar a nossa fé e viver os princípios para que a nossa fé permaneça em alto, permaneça alimentada. Querido, é possível hoje no meio evangélico, tem igrejas que você vai assim e você não vai ver acontecer nada. Por quê? Porque não tem mais uma fé viva. Já não vê mais um milagre, já não vê mais uma coisa, não vê nada acontecer. Graças a Deus, aqui na comunidade nós temos frequentemente testemunho de cura, de bênção e tal, mas pode ser muito mais do que isso, sim ou não? Nós podemos ver coisas ainda maiores. Deus quer fazer obras ainda maiores. Aí para isso nós precisamos ir nessa direção, nos colocarmos na rota da bênção e do milagre.
Querido, por que testemunhar é importante, né? Quando eu falo testemunhar, pode ser um milagre, repito, como uma cura de uma dor de cabeça, pode ser um milagre de uma cura de um câncer, pode ser uma porta que Deus abriu de emprego, pode ser um batismo no Espírito Santo, que também é manifestação, pode ser um sonho, uma visão que o Senhor te deu. Testemunhe daquilo que Ele está falando e fazendo, porque as pessoas ao teu redor vão ver, Deus está falando, eu preciso entrar nesse mover, eu estou alheio, eu estou desplugado, eu estou como um peixe fora d'água. E quando a pessoa vê que a água está livre, está fluindo, está acontecendo, ela quer se jogar também, eu quero isso também para a minha vida. Agora, se a pessoa não percebe, não sabe o que Deus está fazendo, porque não há testemunho, a pessoa fica achando, é normal viver assim, não tem nada acontecer na minha vida, é normal. E a pessoa começa a se acostumar com um padrão abaixo do que Deus tem, entende? Você quer isso para a sua vida? Então, querido, você seja um agente de despertar desse mover. Agora nós vamos colocar um outro texto no telão, Apocalipse 19:10, coloca lá para mim. Esse texto aqui fala algo bem interessante sobre essa questão do testemunho. Olha o que diz ali em Apocalipse 19:10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, né, o apóstolo João falando, né, ele teve uma visão assim, ele se jogou. E aí o anjo disse para ele, não faça isso, eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sabe o que esse texto está falando, querido? Quando você está testemunhando a respeito do que Jesus fez e faz, você está liberando uma unção profética, o espírito de profecia. Preste bem atenção. Quando você está testemunhando, é como se você estivesse profetizando. Por quê? Uma profecia, quando alguém se levanta em profecia, ela fala algo que Deus vai fazer e aquilo acontece, ou não? Né? Se Deus levantou alguém, vai acontecer tal coisa, daqui a pouco aquilo acontece. Porque a profecia, Deus está falando algo que Ele vai fazer. Um testemunho tem um efeito similar, porque quando nós estamos testemunhando, nós estamos elevando o nível de fé para que uma vida de um outro irmão aconteça algo similar ao que eu estou testemunhando ou até maior. Por quê? Por exemplo, vamos supor, deixa eu contar para vocês um exemplo. Uma vez eu estava num curso de evangelismo que eu estava fazendo no outro templo ainda, e eu lembro que nós estávamos umas 30 pessoas numa sala, e eu falei sobre cura e tal, e daí falei que Jesus curava, expliquei e tal, e de repente, lá no final eu falei, olha, agora eu vou orar pelas pessoas aqui que estão enfermas. Quem aqui está enfermo? Só uma pessoa levantou a mão. Eu falei, vem cá, eu quero orar por você ser curado. A pessoa foi lá na frente, até coloquei numa cadeira, sentei, deixa eu orar por você, impus as mãos, orei, a pessoa foi curada. E a pessoa estava com gripe, tal, um monte de sintoma, e saiu tudo na hora, ficou curada, respira normal, tal, e ela ficou super feliz e tal, e aí todo mundo que estava no auditório viu que ela foi curada. Daí quando eu acabei de orar por ela, eu falei assim, tem mais alguém doente? Um monte de mão levantando. Por quê? As pessoas viram o que Jesus fez, e o testemunho daquela pessoa gerou fé nos corações. A partir dali aconteceu uma sequência de várias curas, através do testemunho de uma pessoa. Você entende o que eu estou falando? Então, quando você declara um testemunho do que Jesus fez da cura, como nós ouvimos testemunho agora aqui, isso está gerando fé em outros corações. Por isso é tão importante você não guardar para si, você compartilhar o que Cristo fez. Querido, mesmo que para ti pareça uma coisa bobinha, simples, mas lembre, uma dor de cabeça é uma cura tão válida quanto outra. Não coloque esses níveis. Tem gente que deixa de testemunhar porque pensa assim, não, eu só vou testemunhar quando vou assim uma cura, de um câncer. Meu irmão, não quero ter câncer para testemunhar. Eu vou testemunhar dor de cabeça que está bom. Amém? Né? Mas essa cura da dor de cabeça vai edificar a fé de outro que de repente está com câncer e vai ser curado. Amém? Então, querido, tenha o hábito de testemunhar. O testemunho, né, libera então essa unção profética, essa atmosfera espiritual. Tem uma história da Bethel que eu achei bem bacana. Como eu falei, lá acontecem milagres assim tremendos, incríveis assim. E uma ocasião num culto, vi uma criança à frente que ela tinha os pés tortos assim para fora, assim, sabe, os dois pés tortos. E ela andava assim toda com assim, sabe, com uma dificuldade, né? E naquele culto, os pastores oraram pela criança no final do culto, tal, e a criança foi curada. As duas perninhas foram direitadas e a criança passou a andar normalmente. Isso foi num domingo.
no domingo seguinte, né, lá muitas pessoas vão visitar de outros estados, países. No domingo seguinte, teve a hora do testemunho do culto, como nós temos aqui, e aí foi contado justamente o testemunho do domingo anterior. Foi falado, olha, domingo passado, né, tinham filmado e tal, teve essa criança, estava com essa situação, foi orado, ela foi curada. E tinha uma mulher que estava visitando a igreja pela primeira vez, sentada lá no fundão. E ela viu, e ela tinha trazido a filha dela que tinha o mesmo problema e deixado na salinha das crianças. E quando ela ouviu aquele testemunho sendo contado lá no telão, ela simplesmente falou assim: Senhor, eu tomo posse dessa cura na vida da minha filha agora. Ela creu com certeza. Eu tomo posse na vida da minha filha. Ela estava dentro do salão e a filha estava dentro da nave da igreja, a filha estava na salinha. Quando ela declarou isso, continuou o culto. Quando saiu no culto, ela foi buscar a filha dela estava curada. Ela creu e tomou posse só por ouvir um testemunho do que Cristo tinha feito. Posso ouvir glória a Deus? Querido, da mesma forma pode acontecer na sua vida. Um testemunho que é contado aqui, através de um vídeo, um irmão na célula. Se você crer e tomar posse, colocar a tua fé em ação, pode acontecer a mesma coisa ou até maior na sua vida. Porque tudo isso que nós vivenciamos é para que a gente avance em nível de fé e possa receber os milagres do Senhor. A Pri contou um testemunho agora aqui tremendo, né? Ela compartilhou ali, ela orou, repreendeu a dor que ela estava sentindo, na mesma hora, aquela dor saiu. Opa, eu posso pegar esse testemunho dela e falar, uau, eu vou praticar isso na minha vida hoje, porque de repente eu estou precisando de fazer exatamente isso. E agora eu tomo posse. E aí, através do testemunho dela, alguém aqui está sendo edificado e recebendo a bênção do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Querido, então, não é aceitável, se você recebe uma bênção, deixar de testemunhar. Nessa próxima semana na célula, você seja o cara, eu vou chegar lá e eu vou contar todos os testemunhos do que Cristo tem feito. Porque você vai gerar fé no coração dos seus irmãos, você vai poder gravar para que outros ouçam, você vai liberar unção profética através do seu testemunho. Amém, querido? Glória a Deus. Querido, certa vez eu estava num culto e na comunidade, eu tinha convidado um amigo meu para pregar. Esse amigo meu hoje ele mora nos Estados Unidos, e ele estava no Brasil, convidei, e ele é uma pessoa que sim, tem um histórico de vida bem complicado, e ele que acabou que ele tinha AIDS, e ele foi curado de AIDS. Ele tem, inclusive, os documentos lá provando e tal. E hoje tem uma família linda, tal, lá, filhos e tal, e ele foi curado. E quando ele estava testemunhando disso num culto, domingo à noite, isso já bastante anos atrás, na hora que ele falou isso, eu estava com uma dor. Por quê? Eu tinha sofrido um acidente em que eu tinha dado uma lesão no meu joelho. Meu joelho ele tinha nesse acidente entortado assim, e eu cheguei até a usar tala e parei de usar tala, né? Mas eu continuava com dor. Aquilo, eu caminhava, mas subia uma escada, era dolorido e tal. E naquele dia que ele testemunhou e ele falou: Jesus pode curar você também. Na mesma hora eu falei: eu tomo posse da minha cura desse meu joelho. A partir de hoje eu estou curado em nome de Jesus Cristo. No final da mensagem dele, eu tomei posse daquela cura. E só que detalhe, eu tomei posse daquela cura, e quando oramos, terminamos o culto e tal, quando eu fui descer, a igreja era no primeiro andar, fui descer na escada da igreja lá que tinha, onde nós estávamos antes, eu fui sentindo dor. O sintoma não sumiu. Eu tomei posse da cura, eu criei no milagre, mas naquele caso o sintoma não sumiu. E aí eu fui fazendo o quê? Eu não fui orando e pedindo cura. Eu fui declarando: Senhor, eu estou curado. Uma vez que eu tomei posse, eu não peço mais cura. Eu declaro a realidade do mundo espiritual na minha vida. Eu estou curado. Porque eu criei. Na hora que eu orei lá na igreja, eu senti a certeza da cura. Então agora é só manter. Mesmo que o sintoma queira dizer o contrário, a minha fé em Cristo é maior do que o sintoma. E aí eu fui declarando. Aí segunda-feira de manhã eu fui trabalhar. Na época eu trabalhava numa empresa aqui perto, onde também tem escadaria, né? E quando eu subi a escadaria, novamente sentindo dor, porque andando assim no chão não sentia muito, mas na escadaria era tiro certo. E aí eu fui sentindo dor e declarando: não, mas eu estou curado, declaro que eu estou curado. E eu desci sentindo dor, querido. No final do dia, quando eu desci as escadas para ir para casa, eu não sentia mais nada, a cura completa aconteceu. Entenda o princípio: a realidade espiritual é maior do que o sintoma.
Se você tiver a confirmação e a certeza no seu coração de que o milagre e a bênção aconteceu, basta você tomar posse. Ah, pastor, mas e se der o sintoma? Quando vem o sintoma, você tem que continuar exercendo fé. Eu estou curado em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Você recebe isso, meu irmão? Talvez você esteja aqui hoje enfermo, irmão. Vai recebendo de Deus. Tua fé pode estar sendo edificada, alicerçada agora. E essa doença que está há anos abatendo no teu corpo, aí o teu organismo, e você está até aceitando, dizendo, ah, mas eu vou fazer um tratamento, ah, mas eu vou no médico, ah, mas eu vou passar por cirurgia um dia, ah, mas isso aqui não tem mais cura, ah, isso aqui não tem mais jeito. Joga fora essas mentiras do diabo e toma posse, porque Jesus Cristo liberou na cruz do Calvário a cura de toda enfermidade. Ele levou sobre si as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós estamos curados. Diga comigo, curados. Toma posse, querido. Toma posse, querido. Deus é poderoso para fazer essa obra em nossas vidas. Queridos, Deus ele tem algo especial para você nessa noite. Vai exercendo fé, vai enchendo teu coração de fé, e vai chegando com ousadia no trono da graça, dizendo, Deus, eu estou aqui para tomar posse da minha bênção essa noite. Não deixe o inimigo roubar, desviar a tua atenção, teu foco, jogar incredulidade. Se vier a seta de incredulidade no teu coração, diz, não, eu estou jogando fora. Essa seta de incredulidade que tem persistido na minha vida, a partir de hoje a minha decisão é crer no Senhor, é confiar no Senhor, na obra que Ele está fazendo. Amém, querido? Posso ouvir glória a Deus? Querido, outro ponto interessante de você testemunhar. Quem testemunha sobre uma bênção recebida, está tomando posse da bênção. Aquilo que eu falei lá da sinusite, lembra? Que eu falei da sinusite? Eu orei, tive certeza, e em seguida já testemunhei para a célula. Eu estou curado. Eu já vi crente que de orar, chamei às vezes à frente assim para orar, colocar a mão, a pessoa estava com dor, nariz entupido, sei lá o que for, e na hora a pessoa percebeu, os sintomas foram tudo embora, ela mexeu e tá, e não está doendo mais nada tal, e eu falar, e aí, está curado? Eu não sei, pastor. Meu Deus do céu. O que mais Jesus precisa fazer na tua vida para você entender que você está curado? Olha só, eu estou falando que eu já tomei posse de cura de enfermidade, que eu estava sentindo sintomas ainda, porque a gente crê pelo que o Espírito Santo fala. Tem gente que mesmo os sintomas indo embora, continuam na incredulidade. Meu Deus, querido, você tem que agir a sua fé. Se os sintomas caíram por terra, é óbvio que a cura aconteceu, você só precisa dizer, eu estou curado em nome de Jesus, e tomar posse da bênção, amém? Tem uma pregadora mais das antigas, que ela se converteu sendo curada de câncer, e ela viveu até o final da sua vida perfeitamente bem. E um dia, meus irmãos, essa mulher estava num culto, pregando, e na hora que ela estava pregando aqui no altar, que Jesus Cristo curava, naquele dia, ela teve aqui uma pequena uma hemorragia, assim, uma ferida abriu durante a pregação, e começou a sangrar, querendo desmentir ela na frente de todo mundo. Na mesma hora que isso aconteceu, começou a sangrar, era visível que estava sangrando, ela falou, eu repreendo esse sintoma porque eu estou curado em nome de Jesus Cristo. E a despeito do que a medicina, quem quer possa dizer, ela permaneceu a sua vida bem até o final e teve uma morte natural. Outras pessoas no lugar dela, ai, a doença voltou, Jesus não curou. Por quê? Porque você precisa estar no nível de fé, a ponto de entender que a palavra de Deus é mais verdadeira do que os sintomas. Você entende o que eu estou falando? Querido, eu já contei aqui, às vezes uma pessoa, vou dar esse exemplo aqui porque acho que é interessante, né? Às vezes uma pessoa, ela está enferma, a gente ora e a pessoa não exerce fé não sei, será... Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, mas eu não tenho nenhum laudo médico comprovando. Eu falei, meu irmão, você não precisa, você tem a palavra de Deus. Aí o interessante é que a pessoa às vezes não crê. E aí e nós como pastores fazemos o quê? Respeitamos a fé de cada um. Às vezes alguém chega para a gente e fala assim, pastor, eu vou ter que passar por cirurgia. Meu irmão, vou orar para que tudo corra bem, porque cada um vai no nível da sua fé. E também nem sempre nós estamos no nível de fé lá em cima, né? Tem dias que a gente está com a fé, tem dia que não está, ok. E não há julgamento sobre isso. Agora, há sempre a pregação de que você pode alimentar a sua fé e ser curado de toda e qualquer enfermidade. Amém, querido? Então, uma situação que eu queria contar para vocês, imagina o seguinte,
Irmãozinho lá não creu, foi para a cirurgia. Aí ele vai lá, faz a cirurgia. Quando faz a cirurgia, existe um período pós-operatório de recuperação, que a pessoa fica mal, não sei se você já passou por uma cirurgia, em que a pessoa ela fica assim um período, sabe, assim, meio grogue e bastante dores pelo corpo, e tem cicatriz, e tem um monte de, né, assim, como é que é, esqueci o nome agora, suturas e tal, e tudo aquilo é muito, muito confortável. Daí o que acontece? A pessoa está ali na cama, né, reclamando até para o acompanhante, ai, como está dolorido, como está horrível, eu estou com dores e tal, não sei o quê. E aí está aí o acompanhante, né? Aí daqui a pouco, essa pessoa que está nesse quadro tão ruim, chega lá o médico. O médico vê assim, vem ver como é que o senhor está? Não, o senhor está bem, logo, logo o senhor vai ter alta. Aí o médico ficou 1 minuto, saiu. Aí o cara passa assim, tu viu? Eu estou bem. Eu vou ter alta, daqui a pouquinho eu estou saindo, estou curado, estou bem. Que a pessoa consegue confiar mais na palavra do médico do que na palavra de Deus. Você entende o que eu estou falando? Aonde está a sua fé? Não nada contra a medicina, pelo contrário, quando precisa, use a medicina. Agora o ponto é, será que não devo confiar mais na palavra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Querido, a Bíblia fala que você pode desfrutar de coisas ainda maiores. Talvez você ainda não esteja nesse nível de fé porque você não está ainda se alimentando, ou talvez porque você não tenha ainda ouvido tantos testemunhos do que Deus pode fazer e faz. Mas, querido, creia, Deus tem coisas poderosas. Outra característica dos testemunhos é que eles nos trazem sabedoria, eles abrem o nosso horizonte daquilo que Deus pode fazer. Nos fazem conhecer mais a Deus, o caráter, a misericórdia dEle, a bondade dEle. Eu lembro que uma vez eu fui numa casa evangelizar um casal, e levei um outro casal junto comigo nesse evangelismo, nessa visita, e fomos lá, né, o casal estava passando uns ataques espirituais bem fortes e tal, e aí fomos orar, mas antes de orar conversamos, claro, tal, né, e aí uma das coisas que o casal falou, ele falou assim, pastor, aqui nossa casa está tão perturbada, que todo dia às 5 da manhã vem um pássaro aqui voando e bate na nossa janela. Nós acordamos todo dia às 5 da manhã com um pássaro batendo na janela da nossa casa. Eu peguei, olhei para ele e falei, eu vou orar por vocês aqui, hoje vai parar de acontecer isso na vida de vocês. Por que eu pude falar isso, querido? Porque é o seu Deus a quem eu sirvo. E aí nós oramos, querido. E no dia seguinte esse casal me mandou mensagem, pastor, o pássaro não bateu na nossa janela hoje. E eles estavam assim admirados. Eu falei, eu sei, querido. Agora digo uma coisa para vocês. Permaneçam na presença de Deus. Senão, isso vai voltar. Infelizmente, 1 mês depois, esse casal se desviou. E adivinha o que aconteceu? O pássaro voltou a bater na janela deles. A pessoa tem que fazer uma escolha. Ela quer andar pela fé no Senhor ou quer ficar brincando de ser crente? Quando a pessoa caminha com o Senhor, ela vai provar da libertação que há, inclusive, num caso desse, como um pássaro incomodando na janela toda manhã. Ah, pastor, mas você está falando uma coisa... Sim, irmão. Assim como essa, já vi várias outras. Mas isso a gente vive se a gente está no nível de fé e se a gente sabe o Deus que a gente serve. Amém, querido? Querido, outro exemplo de coisas importante você compreender na própria área financeira. Quando a gente pastoreia, quando a gente... lidera um ministério, se você tem um ministério, seja qual for, uma célula tal, você tem que entender que a tua dependência é do Senhor. Olha só uma definição que eu gostei de ouvir um dia de um pastor que ele fala assim, ó, ministério é um chamado incrível dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem dinheiro suficiente. Acho que não pegou, vou ler de volta. Ministério é um chamado incrível, dado a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem dinheiro suficiente. Isso é que um pastor vive. Isso é que alguém que se coloca a mão no arado vive. Né? Querido, e nesse viver disso, você tem que depender de Deus e crer, Deus vai prover. Quantas vezes eu, como pastor, olho para o caixa da igreja e falo, Deus, esse mês só um milagre. E eu tenho que confiar no milagre, né? E o bom é que Deus é perito em milagre. Querido, muitas e muitas vezes nós passamos por situações, não na igreja, mas na nossa vida pessoal, de dizer assim, faltou mês, sobrou mês no final do salário.
né? Mas o que acontece? Nessas circunstâncias todas, nós temos que depender do Senhor e confiar nele. E aí quando você entende o que Deus pode fazer na tua vida financeira, eu não posso, tá? O Carlão, ele fica me policiando aqui, esse balanço, não balança o altar, que é da zeladoria, né? Não, ali tá, não vou mais. Mas o que acontece? A gente tem que ter uma dependência do Senhor, inclusive nesta área, olhando para o Senhor como aquele que é o Senhor, é o dono do ouro, da prata e pode prover a nossa vida. E gente, é fácil exercer fé? Pastor, é fácil falar? Sim, mas é mais fácil falar do que fazer. Eu sei porque eu também passo por isso. Não estou falando algo que eu não vivo, estou falando algo que eu vivo, né? Agora, nós temos que exercer essa fé, essa confiança. Quando eu separo o dízimo, quando eu oferto, eu faço isso porque eu creio que Ele vai prover. Por isso, né? Então tem momento que a gente parar para fazer conta, a gente pira. Mas a gente fala assim, não, Deus vai prover. Isso não quer dizer que eu tenha que ser irresponsável com o meu orçamento, mas significa que eu não vou me tornar um crente muquirana, porque eu vou continuar dependendo da provisão e da graça do Senhor. Entende isso? Amém, querido? Querido, já teve situações, nem tinha colocado para pregar sobre isso, mas sinto ministrar. Já teve situações, querido, em que eu estava numa situação financeira apertada naquele mês, né, e estava já o dinheiro tudo contadinho, e Deus chegar e me falar assim, ó, Kleber, dá R$500 para aquele irmão, ele está precisando. Dá R$200 para aquele outro, ele está precisando. E eu falar, Deus, o senhor está vendo, né? Mas, meu irmão, se Deus está pedindo, vai lá e faz. E eu fiz. E Deus sempre proveu e surpreendeu com a sua provisão. Então, querido, se Deus te pedir algo assim, você vai obedecer? Deus fala para ti, fulano, abençoa aquele irmão ali que está precisando. Paga a conta de água dele. E aí? Ah, pastor, se eu tiver sobrando eu dou. Não, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando, se Deus mandar você fazer, independente de como é que está, você faz? Isso é confiança. Abraão, quando levou Isaac para ser sacrificado, o que ele confiava? Que Deus iria prover. Às vezes Deus pede para a gente R$10 para dar de oferta para alguém. E a gente fica, ai, será? Entende? E, querido, aumenta o teu nível de fé. Deixa eu lembrar o nome dele. Tem daqui a pouco vai vir o nome dele. Tem um pregador famoso lá da Inglaterra, que ele tinha um grande orfanato em Bristol, onde ele alimentava milhares de crianças, e ele sustentava essas crianças a partir de ofertas que eles recebiam. E a história conta que, no começo, a fé dele era uma fé em que ele orava. Ele orava, por exemplo, assim, Deus, eu preciso de libras esterlinas, né? Preciso lá de 100, 200, 300 libras esterlinas para poder comprar comida ou algo para essas crianças. E para ele aquilo já era uma coisa assim, orar pedindo a Deus 300 libras, meu pai, é muita coisa. Mas Deus respondia e tal, porque ele estava tendo a ousadia de pedir. Mas no final da vida dele, à medida que ele foi tendo mais e mais crianças dependendo do Senhor, algumas vezes ele orou ao Senhor pedindo 1 milhão de libras. E Deus respondeu. Porque ele cresceu na fé, entendeu que Deus proveria os recursos para alimentar aquelas crianças. Você entende o que eu estou falando? Então nós podemos sim ter uma postura de fé. Onde é que está a sua fé? Em R$100? Ou em R$1.000? Quanto? Onde está a sua fé? Eu lembro uma vez, queridos, que eu estava passando um perrengue financeiro e meu orçamento, por alguma situação, não lembro se era o carro que estragou, o que foi lá, passou do que devia tal, e eu falei, Deus, eu preciso de R$1.000 para cobrir a minha conta. E aí, eu falei, Deus, está na mão do Senhor. Eu senti que o Senhor tinha ouvido e ia responder aquela oração e descansei. Chegou domingo no culto, no final do culto, um irmão me chamou assim, não comentei isso com ninguém. Cheguei no final do culto, um irmão me procurou e falou, pastor, Deus me falou que é para mim dar para você um cheque. Eu falei, eu já sei até o valor. Ele, como assim? R$1.000, não é? É. Por quê? Porque eu tinha pedido, eu sabia que Deus estava respondendo. Né? Eu fui edificado e o irmão também. Né? Porque Deus responde as orações. Você entende o que eu estou falando?
Amém? Querido, eu estou falando aqui para você entender que você pode viver coisas sobrenaturais na tua vida financeira, na tua vida de saúde, na tua vida sentimental, mas você tem que avançar o seu nível de fé. Área relacional. Você pode, por exemplo, eu não fiz muitas vezes essa oração, mas eu clamava por uma esposa, esperei no Senhor, não me apressei em sair namorando por aí, esperei no Senhor, e eu orei ao Senhor como é que eu queria que fosse a minha esposa. E querido, veio igualzinho o que eu pedi na minha oração. Eu falava para o Senhor até dos atributos físicos que eu queria, e o Senhor respondeu. É fé, irmão. Até porque se não fosse por fé, tadinho de mim, né? Misericórdia e graça do Senhor pura, né? Mas, querido, entende isso? Você se move por fé, querido? Amém? Estou falando aqui para você, para que você ande, trilhe este caminho que o Senhor preparou para a nossa vida, querido. Trilhe este caminho. Coloca para mim no telão Salmo 78, 5. Salmo 78, versículo 5. Vamos ver lá. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Deixa eu ver se até aqui. O próximo versículo. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. O que está dizendo ali, querido? Está falando que os pais deviam ensinar aos filhos e contar os feitos do Senhor, e os filhos não esquecerão os seus feitos. Então, querido, por exemplo, eu como pai tenho que ensinar a Bíblia para os meus filhos. Mas mais do que ensinar a Bíblia para os meus filhos, eu também preciso contar para ele os feitos do Senhor, os milagres que o Senhor faz, compartilhar com eles. Porque às vezes nós estamos vivendo algo e nem nossos filhos não estão sabendo o que Deus está fazendo. De repente você recebeu uma resposta de oração, um milagre do Senhor, e você não contou nem para os seus filhos. Olha o que Deus fez. Olha o milagre, olha a porta, olha a bênção, olha o que Ele preparou para nós. Você entende o que eu estou falando, igreja? Então, querido, edifique a fé dos seus filhos, compartilhe com eles, para que eles também sejam edificados. Por fim, eu quero ler agora com você Mateus 12, 33. Coloca para nós lá. Mateus 12, perdão. Começa do 33, pode ser. Coloca lá para no telão. Eu vou ler mais esse versículo com você, que tem outra chave preciosa aqui. Mateus, capítulo 12, versículo 33. Diz assim: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Próximo. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, o próximo. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Próximo. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Tá? Querido, o que está dizendo aqui? A gente declara com a nossa boca aquilo que está cheio no nosso coração. Ou seja, se o nosso coração estiver cheio de incredulidade, a tendência é a gente falar coisas incrédulas. Se o nosso coração estiver cheio de fé, a tendência é a gente falar coisas permeadas por fé. Observe o que tem saído da sua boca. Eu quero que você reflita a partir do que tem saído da sua boca. Preste bem atenção. Da sua boca tem saído testemunhos no dia a dia do que Deus faz, ou tem saído reclamação? Eu quero que você preste bem atenção. Reclamação, murmuração, é uma coisa que funciona como se fosse uma intercessão, uma oração, uma intercessão para o diabo. Porque cada vez que você reclama de algo, é como se você estivesse dizendo: Deus não está sendo bom o suficiente na minha vida. Olha só a situação. Deus não está cuidando de mim. Entende? Cada vez que eu reclamo, é como se eu estivesse questionando o cuidado de Deus na minha vida. Então eu não devo reclamar, e eu devo ter um coração grato a Deus. Então avalie, você tem testemunhado ou reclamado? Você tem feito declaração de fé ou declaração de derrota? Você tem gratidão no teu coração ou está insatisfeito? Você elogia ou você critica? Qual é a sua postura?
Como está o seu coração? A boca fala do que o coração está cheio. Mas existe um princípio interessante, e essa é a boa notícia. Você pode educar o seu coração. Opa, até agora eu estou falando, eu estou reclamando, estou murmurando, estou criticando. Eu vou parar de fazer isso e vou começar propositadamente a falar coisas boas, falar declarações de fé, para reeducar meu coração. Eu vou fazer o caminho inverso agora. Eu vou conscientemente declarar palavras de fé para obrigar, forçar meu coração a jogar fora a incredulidade e começar a ter uma postura. É claro que não é só falar, você vai ter que se alimentar, né? Não adianta também eu querer falar palavras de fé se eu não me estou alimentando-me da palavra, num culto, na célula. Eu preciso fazer as duas coisas. Mas eu posso e devo corrigir aquilo que eu estou falando para reeducar meu coração. O que você tem feito? O que você tem falado? O que você tem olhado? Jesus falou que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, será cheio de trevas. Em Mateus 6 está isso. Ou seja, olha o que Jesus está falando. Se eu olhar para a minha vida com olhos bons, eu vou me encher de luz, porque eu estou olhando para aquilo de bom que Deus está fazendo. Agora, se eu olhar para a minha vida com olhos ruins, eu vou me encher de trevas, porque eu estou colocando o olhar naquilo que o inimigo está fazendo e não no que Deus está fazendo. Eu estou colocando o olhar nas coisas ruins. Querido, uma mesma pessoa, ela pode focar o olhar dela naquilo que Deus está fazendo, falando, e está feliz com a vida dela, ou olhar para as coisas ruins, que não aconteceu ainda, enfim, ou que um ataque do inimigo, e ficar murmurando e reclamando. Qual é a escolha do seu coração? Olhar para as coisas que Deus está fazendo, ou olhar para aquilo que de repente ainda não aconteceu, embora Deus está preparando? Fale daquilo que Deus quer fazer, ou que tem feito, ou que já está fazendo. Olha 2 Coríntios 4,13, coloca no telão para mim, por favor, acho que esse é o último versículo de hoje. 2 Coríntios 4,13. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso... Uau! Então o que ele está falando? Meu coração... de repente está cheio de murmuração, incredulidade e tal. Eu vou corrigir o meu coração de uma tal forma que eu vou me alimentar a fé e vou decidir crer. Eu creio, e por isso eu vou começar a falar o quê? Coisas da fé. Vou começar a declarar: tem enfermidade batendo na porta da minha casa. Não, Deus vai trazer cura sobre nós. Deus já está agindo, Deus vai trazer, Deus vai fazer a obra. Tem tal coisa acontecendo de ruim. Não, peraí, Deus está no comando, Deus está cuidando da nossa vida. Ele vai agir, nós estamos confiando nele. Querido, tudo gira em torno de você lançar a sua confiança naquele que tudo pode. Amém? Agora você tem que agir a sua fé. Você pode ficar ali parado, prostrado, apanhando o diabo, levando pancada para lá e para cá, pancada para lá e para cá, e não acordar e não agir sua fé, querido. Haja a sua fé e vai ver os milagres do Senhor. Quem quer ver milagre do Senhor aí, amém? Uma vez uma mulher chegou para um pregador e falou assim: parece que Deus me abandonou. Aí o pregador falou para ela assim: irmã, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus está contigo. Mas é o que eu sinto. E aí o pregador falou: mas você confia mais em Deus ou nos seus sentimentos? De repente você está sentindo isso, mas espera aí, você confia mais no sentimento ou na palavra onde Deus fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Aqui está a nossa escolha, querido. Confie na palavra de Deus. Ele tem promessas para mim e para você. Decida crer e comece a declarar essas promessas na sua vida. E comece a testemunhar o que Cristo fez, porque isso vai gerar fé em você e nas pessoas ao seu redor. Os testemunhos, essas declarações de fé vão atraindo o milagre e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Vão atraindo a presença de Deus sobre você. Quando você testemunha, você está liberando essa unção profética. Amém, igreja? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Querido, então o que você escolhe falar a partir de hoje? Você está ouvindo essa mensagem. Eu creio que você está sendo encorajado, incendiado, estimulado pelo Espírito Santo a começar a agir por fé a partir de hoje, a sair desse nível para níveis maiores. Eu não estou dizendo que você não tem fé, eu estou dizendo que você pode galgar níveis maiores. Amém, igreja?
Jesus, muitas vezes, quando ele estava na terra ministrando pessoas, às vezes ele se deparava com pessoas, ele falava: uau, grande é a tua fé. Por que Jesus falava isso? Porque havia pessoas que chegavam para ele já num nível de fé tão grande que o milagre já era liberado na hora. Impressionava Jesus a fé. Jesus buscava encontrar pessoas cheias de fé. E Jesus constantemente falava: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por que ele estava falando isso? Que ele queria que as pessoas chegassem a ele com confiança, com fé de que ele ia fazer. Quando você estiver encharcado da consciência da presença de Deus, quanto mais você estiver encharcado, mais rápido vai liberar o poder de Deus sobre a tua vida, querido. Se encharque, mergulhe nessa fé sobrenatural. Mergulhe, deixa o teu coração encharcado da consciência de que Deus está presente, que Ele quer fazer coisas grandiosas. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem tem um testemunho para contar aqui? Uma bênção que pode compartilhar? Quero ver. Vamos ver se o povo está entendendo a pregação de hoje. Quem tem um testemunho de uma cura, um milagre, uma bênção, que pode vir cá então. Vai contar aqui um testemunho. Eu vou chamar mais um já em seguida, vamos ver. É só para a gente praticar, para ver se vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui. Conta a benção. Oi, meu nome é Carlos, sou da Sala dos Fortes. Meu testemunho é que eu estava com um processo no INSS, né? Aí, desde de junho de 2019. Aí, eu ganhei o processo, só que eles só me pagaram de janeiro de 2020 em diante. Aí, o advogado me chamou e falou: Carlos, nós podemos até entrar de volta? Eu disse: não, vou entrar de volta porque eu vou ganhar esse processo. Daí você já deu ganho para mim. Aí foi de volta, aí segunda-feira agora o advogado ligou para mim dizendo: lá nós ganhamos, tá? É nosso já. Agora só falta eles pagar. Para a glória de Deus. Amém, glória a Deus, isso aí, palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem mais tem uma bênção? Uma cura que recebeu do Senhor que pode testemunhar? Na verdade é uma provisão financeira. Um tempo atrás, Deus falou comigo para a gente ofertar na vida de uma família. A gente estava bem na época do casamento, pensei, pô, né, agora Deus. Mas a gente falou, vamos ser obedientes, e a gente ofertou. Aí passou uns dias e tal, a gente recebeu um presente de casamento também de uma pessoa que já tinha presenteado, então a gente não estava esperando, que era exatamente 3 vezes mais do que a gente tinha ofertado naquela hora. Então a gente viu que foi uma confirmação de Deus pela obediência a Ele, né? E também nos provar naquele momento. Então, pô, a gente se alegrou muito no Senhor por Ele ter confirmado nossa generosidade naquele momento e obediência. Amém, glória a Deus. Agir por fé, palmas para Jesus. Quem mais tem testemunho de cura agora que pode compartilhar aqui? Uma cura que recebeu do Senhor. Quem pode? Aqui, Darlene. Eu tinha hérnia de disco na coluna, que eu herdei do meu pai, por genética, e tem comprovado também em raio-x. Eu não fiz depois, mas eu tenho certeza que eu fui curada. Foi num culto aqui. Foi chamado para cura emocional ou cura física. A Beatriz, que hoje não está mais na igreja, aqui na CVM, mas faz pouco tempo foi para São Paulo. Ela orou por cura, eu expliquei para ela. Eu criei que eu poderia ser curada e eu senti aquele calor que dizem quando você recebe a cura e crê. Depois daquilo eu não senti mais aquela compressão, porque essa hérnia ela comprimia o meu nervo ciático da perna toda e amortecido, ia bastante, eu sentia bastante dores no trabalho. Depois daquilo eu não senti mais dor, sinto só dores assim nas costas do cansaço normal, fadiga do trabalho, mas aquela dor que comprimia todo o meu nervo ciático eu não sinto mais e glorifico a Deus por isso. Eu sei que eu fui curada. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Mais um testemunho de cura aqui, o último testemunho que eu vou chamar aí. Mais alguém que foi curado de alguma enfermidade que possa compartilhar aqui. Eu sei que tem bastante cura aqui na igreja, irmão. Quem pode? É só ter ousadia de falar. Vem cá, Ana. Conta a bênção para nós aqui. Como os irmãos já sabem, eu já testemunhei que na igreja eu tive por algum tempo síndrome do pânico, né? E doenças, às vezes, que são de cunho emocional, as pessoas vão já atrás de remédio, né? E foi o que eu fiz. E o remédio estava dando muitos efeitos colaterais em mim. E eu resolvi procurar o pastor Kleber e falar com ele que eu precisava ser curada, porque eu não queria ficar dependente de remédios. E aí a gente veio um dia aqui durante a semana e eles fizeram uma ministração
comigo e eu criei que Jesus tinha me curado, porque tive uma visão de Jesus vindo pegar da minha mão aqueles medos que eu sentia. E a partir daquele dia eu nunca mais tive nenhuma crise. E até hoje não tive mais, porque eu tomei posse da cura. Oh, glória. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Como é que está a tua fé, irmão? Está mais ou menos? Está aqui? Está aqui? Só quem está aqui, fica em pé agora, vai. Quem está com a fé edificada, você crê que Jesus pode agir na tua vida agora, você vai ficar em pé e você vai agora clamar pelo aquele milagre que você precisa, sabe? Você vai, se você diz, pastor, mas eu não estou com a minha fé ainda aí, então começa a clamar para você chegar. Quando você chegar nesse nível, você fica em pé também, porque daí você está no nível para receber do Senhor. Amém, querido? Fecha teus olhos agora e começa a orar. Deus, eu quero clamar agora, Pai. Eu sei que há diversas necessidades do teu povo, Pai. Deus, eu sei que o Senhor pode liberar aqui nessa hora, Deus, curas sobrenaturais. O Senhor pode liberar aqui, Deus, milagres financeiros. O Senhor pode liberar aqui provisão. O Senhor pode liberar aqui restauração de relacionamentos, Pai. O Senhor pode liberar aqui, Pai, toda sorte de bênção, Pai. E nós queremos nessa hora, Deus amado, declarar que o Senhor é bom e que os teus milagres, Deus amado, são liberados neste lugar. Também queremos nos posicionar, Pai, com determinação de testemunhar o que o Senhor tem feito, o que o Senhor faz e o que o Senhor está fazendo nessa noite, Pai. Nós vamos declarar as tuas maravilhas, porque o Senhor é bom, Pai. Deus, nós agora nos conectamos à nossa fé, nós nos ligamos diante do trono da graça, Pai amado, com a nossa fé, Pai amado, realmente posicionada. Nós exercemos fé agora, dizendo que tomamos posse da bênção, da vitória, do milagre na nossa vida, na nossa casa, em o nome de Jesus Cristo. Nós cremos no sobrenatural do Senhor, e por isso agora, Pai, nós nos posicionamos. Vai falando com o Senhor, querido.